Gravando. Muito bem, rapaziada, estamos de volta para a segunda parte aqui do nosso podcast do blog do Miguel. Falando um pouquinho agora sobre Copa do Nordeste. O Salgueiro, Marcos Vinícius, o Salgueiro enfrenta a equipe do Campinense no Cornélio de Barros em seus domínios após a derrota por 2-0, ou por 1-0, perdão, a derrota por 1-0 para o Campinense jogando fora de casa. Você acha que o Salgueiro ainda pode buscar essa liderança do grupo, tomando a primeira colocação do Campinense, uma vez que só o campeão de cada grupo avança? Beto, é uma partida difícil, como já foi lá, mas é difícil para as duas equipes, né? O Salgueiro tem aquele futebol que é consistente, mas tem jogo que você não vê tanta... Quando impõe uma dificuldade a ele não consegue sobressair dela, mas eu acho que tem total condições, sim, de ganhar e brigar pela essa primeira vaga contra o Campinense, até porque ele pega o Imperatriz aqui na volta, em casa, que é jogo que ele tem que ganhar, e o ABC, ele pega fora o ABC que não atravessa uma grande fase. Meu amigo Marco Aurélio, a gente se equivocou semana passada, né? Postamos na vitória do Santa Cruz um jogo fácil, pra gente seria um jogo fácil, né? Na teoria. Postamos em uma vitória confortável da equipe tricolor por mais de um gol. Acabamos quebrando a cara, acontece, né? O Santa Cruz surpreendeu e apenas ficou no empate diante da Juazeirense. Agora vai a Bahia enfrentar a mesma equipe. Você acha que Santa Cruz tem totais condições de vencer ou a gente já fica ressabiado pelo primeiro resultado? Olha, determinados campeonatos, se forem longos ou não, o que vale é o número de confronto. Porque quanto mais você vê time jogar, você vai... Embora que você não jogue, mas você está em outro lugar assistindo o jogo dele, termina você descobrindo segredos, as manhas, macetes. Então, o Juazeirense, ele já sabe como o Santa Cruz joga, né? Tem aquela tônica que a gente sempre fala de jogar em casa, jogar fora. Ele já sabe que o Santa Cruz joga daquela forma em casa. Então, fora, ele vai ter que botar a cara. E talvez ele, de novo, não se dê muito bem, viu? Já encontra dificuldade. Por quê? Porque os caras vão estar mais precavidos, já sabem os pontos fortes e fracos, né? Eu não estou sabendo se tem algum desfalque do Santa Cruz para esse jogo. Ele deve ir completo. Então eu acho que vai ser uma batalha muito mais difícil do que ele pensava que ia encontrar em casa. Provavelmente os dois volantes não voltam. O João Paulo e o Alisson voltam para a partida ou não? Ainda não, é dúvida, né? Dúvida, mas os dois volantes com certeza não voltam. Quem deve voltar os volantes que você está falando é o Wellington César e o Dedé. Exato, porque o Dedé estava até com um problema na coxa de grau 2, que estava com hemorragia, estava com edema ainda. E o Wellington estava melhor, mas ainda não estava bem. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. O que é que vocês estão achando de Vitor? Posso ser sincero? Claro que ele não vai ser, ele não está sendo o Vitor que a gente ficou acostumado a ver de época de Goiás. Mas pro que é esperado dele, até pela má passagem que ele teve pelo esporte, eu acho que o Vitor vem sim correspondendo na medida do possível com a camisa da equipe do Santa Cruz. Eu acho que essa foi a brecha que ele não poderia dar para perder a vaga agora. Talvez ele não volte. Depende aí da coerência do Martelotti, né? Se saiu por lesão, então a tendência é ele voltar. Mas aí a gente tem que ver como é que o Martelotti vai... Aí vai do desempenho de quem vai substituir, né? O Lucas não foi mal no jogo, mas também não foi nada Lucas Gomes? Lucas Ramon, pensei que era lateral direito. O menino volante. O lateral direito, Lucas Ramon. Ele não foi mal, fez uma dobra ali na lateral direita boa, mas não foi nada excepcional. Então a gente tem que aguardar o que o Martelotti vai... o caso do esporte, né? O Ronaldo foi muito bem, mas só que ainda não tem know-how para tomar a vaga de Samuel Xavier, exato. É como o Matheus, né? O Matheus também fez umas besteirinhas contra o Náutico. É porque como o time ganhou e jogou melhor, né? Com mais segurança, mas ele fez umas coisas lá e ainda pegou as dúvidas. Que a gente tinha comentado semana passada. A zaga do Santa Cruz em si não fez uma má partida no Clássico. Mas como perdeu o jogo e foi de virada, a gente não vai estar... tecendo elogios em cima da zaga do Santa Cruz, porque a equipe perdeu. Perdeu e não foi uma má partida dos dois justamente, fizeram uma partida segura. Mas já é aquele estigma que eles carregam diante. Justamente. E o Leonardo ontem já foi titular ao lado do alemão na partida. Falando Leonardo, vamos mandar aí nossa oração as boas vibrações para o Leonardo, que está isso aí, grande ídolo da torcida rubro-negra, que ainda continua internado lá no Hospital da Restauração. Ídolo no esporte e admirado por muitos que eu acho. Com certeza, acho que quem gosta de futebol
Admiro o futebol que o Leonardo apresentou nos tempos de esporte. Então tá aí o recado do blog do Miguel, mandando essa saudação que o Papai do Céu possa iluminar essa estadia dele no Hospital de Restauração, que ele possa sair o mais rápido possível com a saúde renovada. É isso, Marco Aurélio? Existe uma particularidade aí com o Leonardo, que meu cunhado foi buscá-lo de carro em Picos, quando ele foi diretor de futebol amador do esporte. E foi daquele time que tinha Santos na zaga, Juninho, Chiquinho, o próprio Leonardo. Acho que foi em 94. Que foram jogadores da base, né? E meu cunhado, Paulo Ferro, que foi diretor lá do futebol, foi buscar o Leonardo em Picos, de carro, foram e voltaram lá. Bem perto. Uma viagem longa, né? Cansativa. Mas foi muito legal, o próprio Leonardo sempre agradece essa chance de ter vindo jogar. E aproveitando, falando em base, falando de Leonardo, falando em futebol amador, existe um cara que eu quero trazer aqui, que vai ser muito interessante para vocês, para a gente, né, explorar e conversar, chamado João Maradona. Ontem ele estava nas cadeiras do esporte e eu mostrei ele a Vinícius. Vinícius, esse cara aí é o cara que geralmente descobre os caras aqui que jogam bola. Por exemplo, aquele Rômulo do Vasco. Ele tá no Spartak, eu acho. Spartak Moscou da Rússia. Foi ele que descobriu. Ele trouxe pro esporte, mas o esporte não quis custear algumas coisas dele. Acabou perdendo um jogador. Não, ele teve um diretor que disse, não, a gente tem que pegar jogador que vem de grandes times, não é time do interior não. Aí não quis, o cara estourou do Vasco. E teve outros também. E o curioso é que os clubes grandes sempre fazem isso. Eles peneiram os jogadores dos times do interior para rechear. O Corinthians agora pegou um cara do 15 de Piracicaba, pô, tá entendendo? E os caras crescem lá. Agora, é aquela coisa, não adianta você dizer assim, vamos pegar os jogadores da base. É legal pegar, agora, os caras têm talento, os caras sabem jogar, porque não é só pegar da base. Não é uma coisa linear, quem for da base joga futebol, não. Tem que ver, porque os caras, por exemplo, a base do Santos é uma base diferenciada no Brasil. Com certeza. Revela grandes jogadores. Eu acho que o último deles agora é o Gabigol, né? Que já ele tinha uma expectativa muito grande. Subiu, aí não foi também, mas do ano passado acho que de 2014 para cá ele já vem demonstrando todo o potencial dele, né? Eu acho que ele já está aparecendo, já está legal no cenário aí. Mantendo o foco agora, retornando para o futebol nordestino, Nunes, o Sport vai enfrentar a equipe do River em casa, o Sport que veio de empate contra a equipe do River por 2-2, 2 gols do menino Everton Felipe. O que você pode esperar dessa partida? Partida fácil, o Sport com certeza vencerá esse jogo ou não? Tem que manter a calma, pé no chão, porque não é bem assim. Pé no chão, né? Não é bem assim. Não vai ser uma partida fácil. Após a primeira rodada, quando o River tomou 3 do Fortaleza no Castelão, todos esperavam uma certa fragilidade do River, o que não aconteceu, porque contra o Sport eles já mostraram uma consistência maior, já mostraram uma vontade maior, precisavam ganhar, foram atrás do resultado. Pecaram no final por ter acreditado que já tivessem vencido o jogo em 2 bolas isoladas do Everton Felipe, conseguiu acertar o gol e acabou com a chance de vitória do River, né? Mas para o jogo na Ilha, eu acredito que o Sport faça uma boa partida, possa tentar repetir esse time já visando o clássico contra o Náutico, o jogo da volta contra o Náutico pelo Pernambucano, repetir esse time que jogou contra o Náutico nessa última rodada agora, contra o River também, para já entrosar mais a equipe, buscar mais ritmo e, consequentemente, alcançar as vitórias. E vigiar melhor o Vanderlei, né? Exato, que é o autor dos 2 gols. E na semana passada o Beto até puxou o couro, a gente também concordou e acertou, né? Que o Sport iria com o time praticamente reserva pro jogo de lá, contra a volta pro jogo aqui no Náutico no domingo. E o Falcão disse ontem que não sabia ainda qual ia ser a atitude que ele ia tomar sobre isso. Mas eu acredito que ele também vai poupar alguns jogadores. Não vai... Alguém deve estar ali hoje. Um Richelli, que já fez essa viagem pro Piauí, está nessa sequência de jogos. Luiz Antônio. Mas aí é aguardar para ver. Mas o Sport tem tudo para sair com a vitória. Se vai ser fácil, a gente não sabe. Eu acredito que não. Mas tem tudo para sair vitorioso aqui na ilha. Vou falar agora, mudando a página, saindo aqui do futebol nordestino. Vamos pegar um avião. Vamos pro continente europeu, vamos falar do futebol europeu. Final de semana que teve grandes jogos, teve a final da Taça da Liga Inglesa, City acabou sendo campeão, Marquinhos. No tempo normal foi 1-1 o jogo, gols do Fernandinho
e do Felipe Coutinho, os brasileiros. Mas quando chegou na hora dos pênaltis, amigão, Os brasileiros foram decisivos. os brasileiros foram decisivos negativamente, acabaram perdendo todos os pênaltis. Aí, meu Deus do céu, o Yaya Touré chamou a responsabilidade, tua criança na cal e fez você ser campeão, né? 1-1 o jogo. O destaque do jogo foi o Sérgio Agüero, muito bem, com muita dificuldade ao Mignolet. Acho que o grande problema do Agüero é a lesão, né? Que se machuca muito. E 1-1 ele não fez o gol, mas deu assistência para o Fernandinho, que abriu o placar. Depois o Coutinho e o Firmino estavam muito apagados na partida, mas aí numa jogada, num bate-rebate na área, a bola, num arremate do Milner, sobrou na marca do pênalti, o Coutinho conferiu. E o City foi melhor durante a maior parte da partida, mas não conseguiu converter isso em gol, né? E na hora dos pênaltis, Fernandinho bateu, perdeu, o Coutinho bateu, perdeu, e o Lucas Leiva, ex-Grêmio, também bateu e perdeu. Então foi 3-1 nos pênaltis. E o destaque para os pênaltis é porque se tivesse sido campeão era manchete. Viu? Foi o pênalti do Henry Can. Foi uma cavadinha. Foi mesmo? Igual a do Pirlo contra a Inglaterra. Chamou mas aí perdeu o título. A frieza, falou, né? Justamente. Estava falando sobre futebol inglês ainda. Tivemos o clássico de Manchester contra a equipe do Arsenal. Moleque Rashford, da base, ele estava falando do futebol, estava falando da base no primeiro bloco, os jogadores da base do esporte. O Nino Rashford, que é a segunda partida que fez... que já foi decisivo na Liga Europa, no meio de semana, na goleada, mesmo, né? Fez 2 gols no clássico de ontem e eu estava prestando atenção no jogo. Rapaz, a zaga do Arsenal é brincadeira de mau gosto. O pessoal não é mãe, é uma avó a zaga do Arsenal. Levou só 2 do Barcelona, estava se achando do Mamba. Nossa, a gente só levou só 2 do Barcelona, vamos chegar voando no clássico. Aí chegou voando literalmente, os caras estavam aéreo. Quem voou foi o garoto. Acabou 3-2 pro que a história dele pareceu com a do Juninho, assim, né? Porque ele, no jogo da quinta, pela Liga Europa, ele não ia jogar. Aí o Marcial, no aquecimento, sentiu um incômodo e ele foi pro jogo, fez gol e foi... Acho que o Marcial ainda está devendo um pouquinho com a camisa do United, pelo investimento que foi, pela badalação que foi essa contratação, pela expectativa que foi gerada da contratação dele. Acho que está devendo um pouquinho o Marcial. Saindo da Inglaterra... Pegando um avião, não, agora pode ser um trem. De bicicleta, que no instante chega, rapaz. Pega uma bicicleta aí tá certo. Pra ir pra Espanha. Pega aquelas ali que o cara bota o vento. Aquela do Itaú, né? Não, pô, mas é mexendo. Pode, que é isso. Então, pegando a bicicleta laranjinha, chegando na Espanha, vocês viram a declaração do Cristiano Ronaldo após a derrota no Clássico de Madrid? Abre aspas. Se todos tivessem meu nível, estaríamos em primeiro. Fecha aspas. Quero que cada um de vocês, aqui no nosso podcast, faça um comentário sobre essa declaração, que ele teve que pedir desculpas depois porque pegou mal, né? Ele depois da declaração ao Marca, não foi nem pedindo desculpa, foi justificando o sentido que ele falou, né? Ele disse que se todos tivessem o seu nível e dizendo que jogadores faziam muita falta, que o Bale tá fora, o Marcelo. Ele disse que o Benzema não está 100%. Exato. Também. Ele disse que o Danilo, por exemplo, na lateral esquerda foi um dos melhores no jogo contra o Atlético de Madrid, mas que ele precisa ter os melhores o ano todo. E o Marcelo, por exemplo, vai ficar 3 semanas fora. O Marcelo também, vez ou outra, se machuca demais, hein? Aí depois, quando ele foi se retratar no jornal espanhol, ele disse que ele não se referia à qualidade técnica de ninguém. Ele falava da parte física. O Neymar também soltou uma nota dizendo que preferia jogar um jogo ao lado do Messi do que uma temporada ao lado do Cristiano Ronaldo. Eu não sei se jogará de marca, não deve ser porque são parceiros de clube. E a amizade também. A amizade também é muito forte entre eles. Falando do Clássico de Madrid, o Real Madrid, meu Deus do céu, já tá virando freguês do Barcelona. E do Atlético. E agora são 3 temporadas que o Real Madrid não consegue vencer o Atlético em seus domínios. Tá complicado para os merengues, não tá? Tá difícil. A primeira derrota, né, do Zidane à frente do Real, lá no Bernabéu. Já pediram para o presidente renunciar. O Zidane já disse que desistiu do campeonato, porque agora são 12 pontos de diferença para o Barcelona, que não perde há 34 jogos. Daqui a pouco a gente vai falar da vitória do Barcelona. Então, tá chegando aí dia 2 de abril, que vai ser o dia do confronto entre Barcelona e Real Madrid, lá no Camp Nou somente. Então, é jogar a toalha mesmo e focar agora na Liga dos Campeões, que é
Para acabar não perdendo a terceira colocação, né? Exatamente. Tem que estar ligeiro, porque o pessoal que está vindo embaixo aí está querendo com tudo. Tá muito distante. Estava ouvindo um comentário do pessoal da ESPN que fizeram, trabalharam nesse jogo. Diz que a proposta de jogo do Simeone é aquela que, se o jogo for durante 6 horas, eles vão estar preparados para jogar em 6 horas daquele jeito. E irrita, porque a gente via claramente que os jogadores do Real Madrid dentro de campo estavam pilhados. Só chegavam para matar a jogada com falta, não vinha uma na limpa. Aí o Sérgio Ramos cresce nessas partidas, porque o Sérgio Ramos é aquele jogador, é o pior que tem. É aquele que bate e abre o sorriso, pede desculpa, mas no lance seguinte está batendo pior ou do mesmo jeito. Então é complicado quando você não tem a cabeça focada para não tomar esse tipo de atitude dentro do jogo, né? Mas é também importante você frisar e deixar clara a obediência tática e como o Simeone tem esses jogadores na mão, né? Porque não é de agora essa temporada, isso é estilo de jogo de Simeone há muito tempo. Chegou um título espanhol contra Real e Barcelona. Chegou uma final da Liga dos Campeões que merecia muito ter sido campeão. Acho que o FIFA, até o FIFA 15, tinha uma homenagem ao Real Madrid, porque todo jogo no FIFA 15 a arbitragem só dava 5 minutos de acréscimo. Exato. No primeiro ou no segundo tempo. Ninguém entendia por quê, só que aí descobriram que era uma homenagem ao Real Madrid, porque aquele jogo não era jogo para 5 minutos de acréscimo, era 5 minutos ou até empatar, né? Foi o que aconteceu. E você tem que analisar também que o Atlético tinha jogadores ali bem diferenciados. Um Diego numa fase maravilhosa, mas naquela final, o Diego Costa estava machucado. Ele fez um tratamento. Ele fez com placeta de égua. Então, jogou só 20 minutos da primeira etapa, ele saiu. Então ele tinha um time muito bom, que marcava muito bem, mas tinha uma qualidade muito grande para sair. Não o Dedinha estava voando naquela época. Exato, não agora que não tenha, porque o Griezmann está muito bem, mas é um outro nível, né? Saindo agora de Madrid e indo para Catalunha, o Barcelona venceu mais uma, Marco Aurélio, de virada contra a equipe do Sevilla. O Barcelona saiu perdendo o gol do Vitolo, mas manteve como um golaço do Messi de falta no canto do goleiro, no contrapé do goleiro do ângulo, conseguiu o empate e depois uma troca de passes. O Piqué, que estava dentro da área, fez o gol da virada, o gol da vitória da equipe do Barcelona, que agora, deixa eu ver aqui, tem 12 pontos à frente do Real. 12 pontos à frente, justamente, 12 pontos à frente do Real Madrid, que é o terceiro colocado, abriu uma vantagem boa também para o Real Madrid. E está invicto há mais de 33 jogos, não é isso, Marcos? Eu acho que, pegando o gancho do que você havia falado do Cristiano Ronaldo, eu acho que o mau humor dele é Messi. Quando ele olha... A gente tinha dito semana passada que o azar dele é ter nascido na mesma época do Messi, né? Porque para onde ele se vira, o cara tá fazendo gol, ganha dele em partidas, em número de gol, em vitória, ganha em tudo, e ele fica por outra coisa. Se ele fosse um pouquinho mais humilde, eu acho que seria mais, entendeu? Porque você vê que ele, com toda a marra, ele ainda é um cara ovacionado, é um cara que tem muitos fãs pelo mundo, né? E é incontestável que ele joga futebol, ele é muito bom. Agora, ele poderia ser mais humilde, e aí porque uma você pessoa vê... mais tragável. Porque você vê que Messi quase nem fala, né? Ele fala com os pés, é o que dizem. Eu converso sempre com o Vinícius e digo, olha, eu acho que esse Messi ele tem alguma coisa de anormal. Ele não é um cara muito normal, não, porque você não vê ele falando muito. Eu acho que, eu não sei se é coisa minha, mas depois que Neymar foi pra lá, é que ele corre mais. Se soltou mais um pouquinho, né? Acho que a chegada do Soares também combinou com isso, juntou os três. Porque ele era muito fechado, né? O tridente juntou, porque de sul-americano naquele time só tinha ele, o Mascherano, que é o Jefecito, lá o Mascherano, e o Daniel Alves. Depois chegou o Adriano, mas o Adriano também é um jogador que é meio fechado. E algumas temporadas o Alex Sanches, né? Justo. Mas aí, com a chegada do uruguaio Soares e do Neymar, acho que as coisas começaram a fluir positivamente para a equipe do Barcelona, num grupo e individualmente para os três. Porque o pessoal fala muito de Messi e de Neymar, mas o Soares é apelão pra caramba, hein, velho? Como joga o Soares? Tá numa fase muito boa. E nessa questão da invencibilidade do Barcelona, empatou já com o Real Madrid, igualou aí esse número. O Real Madrid na temporada 8-8-8-9 teve esses mesmos 34 jogos, só que o Barcelona tem 28 vitórias e 6 empates. O Real tinha 25 vitórias e 9 empates. E na quinta agora, o Barça já deve ultrapassar esse recorde. Vai jogar contra o Rayo Vallecano e deve provavelmente chegar à 35ª partida. Pode trazer aquele saco de feira, aquele do vermelho, que cabe muita bola. Vamos
ver aí se vai mais um show da equipe do Barcelona. Ô Beto, deixa eu só te perguntar uma coisa. Só abrir um parêntese aí do futebol. Você viu a luta do Spider? Não cheguei a ver, mas vi os melhores momentos. Vi os melhores momentos e achei que o Anderson Silva pecou. Novamente ele ficou brincando. É. Né? Eu acho que isso não é legal para um cara que tem o nome que ele Tanto tem. que as artes marciais pregam humildade, né Marco Aurélio? Prega humildade. Então, eu acho que é isso que está faltando ao Anderson Silva. A gente sabe da qualidade dele, sabe do que ele é capaz, mas ele peca nisso, no excesso de brincadeira. Faltou humildade. E eu não vou dizer que eu não achei, não. Eu gostei dessa derrota dele. Talvez assim ele aprenda que não é porque a gente não vê o Messi humilhar ninguém por ser melhor que os outros. Exatamente. A gente não vê ninguém. Você não via Zico fazer isso? Justamente. Você não via Pelé A gente não fazer via. isso? Justamente. Então não é Meio porque. doido era Maradona, mas... Mas eu também nunca vi Maradona depreciar a vida Justamente. de ninguém. Ele acabou com a vida dele. Os outros não. Então, tomara que o Anderson Silva, depois de mais essa derrota, ele possa se reciclar, ver em que ele errou e possa voltar melhor para o Acho que é insegurança, sabe? Ele quer mostrar ali, antes de lutar, que é melhor do que quem está no ringue com ele. E eu acho que isso está acabando com ele, aos poucos. Beto, a gente segura aí esse bloco e volta para fazer o nosso troféu, né? O troféu no Miguel, daqui a pouco a gente vai voltar na parte final do nosso podcast para fazer o troféu no Miguel e entregar os prêmios. Valeu, daqui a pouco a gente volta.